Oi pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na última aula a gente falou um pouco sobre o que é a filosofia. A gente está fazendo um estudo para entender o que é a atitude filosófica, o que é uma atitude crítica, enfim, para a gente conseguir se habituar mais sobre o que é realmente a filosofia, né? Que às vezes é uma palavra que a gente não consegue entender muito bem, mas a gente vai entender agora. Então, na última aula a gente viu um pouco sobre o que é a atitude filosófica, que é uma postura crítica que a gente tem que ter frente às coisas do mundo, né? A gente se afasta do senso comum, a gente acaba tendo um senso crítico e é uma atitude positiva e negativa. Então, ela é positiva porque ela vai fazer muitas interrogações, muitas perguntas sobre o que é as coisas, igual eu falei que parece que a gente vira criança de novo, porque a gente pergunta muito sobre como funcionam as coisas, né? E as relações entre as pessoas, enfim. E é uma atitude negativa porque a gente se livra dos nossos preconceitos, das nossas certezas pré-concebidas que nem sempre são reais, verdadeiras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a reflexão filosófica, por que a filosofia é considerada como um pensamento sistemático e quais são as áreas de estudo da filosofia. Então vamos lá. A reflexão filosófica ela aparece da atitude filosófica. Então, a atitude filosófica é aquela coisa que a gente já falou, que é uma postura crítica, né, frente ao mundo. A partir do momento que a gente tem uma postura crítica frente ao mundo, a gente vai desembocar numa reflexão filosófica. Eu gosto de falar que essa reflexão é como se fosse esse reflexo que a gente olha no espelho e a gente se vê ali, né, o nosso reflexo. Só que ao invés de ser nós mesmos nos olhando no espelho, a gente está olhando, o nosso pensamento está se olhando no espelho. Então, é como se o nosso pensamento parasse para se olhar e aí ele pensa, tipo, por que eu estou pensando isso? Assim, ele para olhar para si mesmo, né? É uma reflexão. É uma reflexão de pensamento. Essa reflexão, ela vai seguir algumas perguntas básicas que a gente tem na definição de filosofia, né? A gente já tinha falado um pouco sobre essas perguntas na última aula, e a gente vai dar uma repetida nessas perguntas para gravar na memória mesmo que tipo de pergunta que a filosofia faz, né? As perguntas são por quê, o que e para quê. Então, exemplificando, por que pensamos o que pensamos, por que dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos? Então, por que eu digo o que eu digo, por que eu faço o que eu costumo fazer? São perguntas muito básicas que vão ajudando a gente a ilustrar, a entender melhor como é que a filosofia começou e como é que ela funciona, né? Então, essa pergunta do porquê, o porquê das coisas, das relações, é uma pergunta que procura os motivos, as causas do que acontece no mundo, né? Então, a segunda pergunta é o quê? Então, o que queremos pensar quando pensamos, o que queremos dizer quando falamos, o que queremos fazer quando agimos. Então, é o conteúdo do que a gente faz, do que a gente pensa ou do que a gente diz, né? O significado, o que é aquilo. E a terceira pergunta é para quê? Então, para que pensamos o que pensamos? Para que dizemos o que dizemos? Para que fazemos o que fazemos? Então, qual que é a finalidade? Qual que é a intenção do que a gente costuma fazer, do que a gente pensa, do que a gente diz? São perguntas básicas que a gente vai mais para frente vendo muito elas no que os pensadores vão falando e a gente vai começando a se acostumar. Então, sobre ser um pensamento sistemático, a filosofia ela é uma atitude sistemática. A gente pensa, sistemático, fulano é sistemático, não é bem nesse sentido, sistemático, chato, né? Mas parece um pouco por quê? Porque é um trabalho intelectual, é um trabalho que exige que as respostas sejam verdadeiras, tem que ser uma coisa séria, válida, e as respostas que a gente consegue dessas perguntas, do porquê, o que, para quê, elas precisam se conectar entre si. Quando uma coisa é verdadeira, ela se conecta com as outras coisas do mundo, né? Elas precisam ser provadas e demonstradas racionalmente. Então, é uma atitude sistemática, é um pensamento sistemático. Não é uma coisa que é bagunçada, que não tem uma conexão com a realidade, né? Na verdade, a gente precisa ter essa conexão com a realidade, com as coisas do mundo mesmo,
para que seja uma atitude sistemática. Bom, entendendo tudo isso, a gente pode entrar num âmbito agora, um resumão, assim, basicamente, do que é, de como a filosofia funciona. Então, tá, é uma atitude sistemática, mas é uma atitude sistemática só seguindo essas perguntas? Mas como que funciona exatamente? Então, ela é uma atitude sistemática porque tem uma análise, uma reflexão e uma crítica. Então, não é que eu vou começar a refletir sobre alguma coisa sem primeiro analisar, sem primeiro olhar para o que aquilo é, enfim. Eu não vou criar uma crítica da minha cabeça, assim, do nada. Não, eu preciso seguir também uma análise, uma reflexão, uma crítica, é o básico, né? Igual essas perguntinhas. Então, a análise que fala é uma análise do mundo. Então, eu vou analisar alguma coisa do mundo, vou analisar alguma coisa ao meu redor, algum tipo de relação, algum costume que as pessoas costumam ter. E vou ver, não, o que é isso? Vou parar para olhar, ver como é que funciona e tal. E aí eu vou refletir sobre isso. Vou ter uma reflexão, né? Mais ou menos aquele negócio do espelho. Então eu vou me perguntar, vou fazer essas perguntinhas, né? Por que isso acontece? O que é isso? Para que isso funciona? Para que isso acontece? Enfim. E aí, depois dessas duas coisas, eu vou criar uma crítica, né? Eu vou poder falar algo bem fundamentado sobre o que eu estou olhando e o que eu estou refletindo. Não é uma coisa do nada, né? Por isso que a filosofia, ela deu origem a muitas outras matérias, né? Porque ela tem essa coisa sistemática de conhecimento mesmo intelectual e racional. E racional no sentido que a gente usa a nossa razão, usa a nossa mente, a nossa intelectualidade para criar respostas válidas, né, que sejam verdadeiras realmente. E é muito importante a gente pensar sobre o que é a filosofia, essas perguntas que a filosofia faz, e essa análise, essa reflexão e essa crítica. É muito bom a gente pensar isso hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem, às vezes, uma dificuldade de desenvolver um pensamento crítico, ou de investigar as coisas realmente. A gente precisa ter essa fuga do senso comum, assim como os primeiros filósofos passaram a ter. Eles começaram a ficar insatisfeitos com o que as pessoas estavam falando para eles. Não, eu não acredito nisso, não acho que isso seja verdadeiro, vou buscar a verdade realmente, né? Vou parar para analisar e refletir. Então é muito bom a gente pensar sobre isso hoje em dia, porque a gente tem essa famosa coisa das fake news, né? As fake news, às vezes a gente acredita em alguma, e quem nunca acreditou também, né? Mas a gente acredita quando a gente não tem uma investigação sobre isso, a gente não faz uma reflexão sobre o que a gente está lendo, ou a gente está vendo ou ouvindo. Então a filosofia é muito importante nos dias de hoje também para isso, para a gente ter uma reflexão e fazer uma investigação sobre as coisas. Tem muita gente que fala que, se tá na internet, então essa coisa é verdade. Se tá na internet, é verdade. Só que a gente precisa ter sempre uma postura crítica. Até diria que uma atitude filosófica sobre tudo que a gente vê, né? E aí, partindo para os campos de investigação da filosofia, sobre o que a filosofia estuda, reflete, né? Faz uma crítica. Então, as áreas da filosofia, elas se dividem em várias, e eu vou falar algumas para vocês. Mas antes de falar, eu queria que vocês deixassem aí anotado e gravassem isso na cabeça, que é a definição da filosofia. Como é que esse nome filosofia? Tem um significado nesse nome, né? Então, o philos significa amor ou amizade. E o sofia, né, que é filosofia, significa saber, sabedoria. Então, juntando as duas coisas, dá amor à sabedoria. Então, a gente entende que esse nome tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, porque é um amor ao saber, é um amor à crítica, a ter uma reflexão, uma atitude filosófica sobre as coisas, né? E aí, voltando às áreas da filosofia, a filosofia tem várias áreas. E a gente vai vendo, e vocês já devem ter visto até hoje algumas delas, né? Que seria a ética, a filosofia política. Mas eu vou dar uma resumida para vocês agora sobre essas áreas de investigação da filosofia, para a gente ter mais uma noção, assim, do que a filosofia estuda realmente. Então, a filosofia, ela tem o âmbito do conhecimento dela, um dos campos seriam a lógica. A lógica, ela vai entender
Quais são as regras gerais, mais ou menos, do pensamento correto e verdadeiro que a gente tem? Ela vai parecer muito com a matemática, só que talvez você já tenha ouvido falar do raciocínio lógico, né? A lógica ela vai estudar essas regras para a gente ter um conhecimento verdadeiro. Aí tem a epistemologia, que vai estudar a ciência, então vai se debruçar ali sobre as ciências naturais, a ciência exata, a matemática, e vai fazer vários tipos de perguntas, por exemplo, como que a ciência se relaciona com a vida, a nossa cultura, enfim, esse tipo de pergunta. Aí tem a estética, que vai estudar, parece a estética da beleza, né? Que a gente está mais acostumado com essa palavra na estética de beleza, assim. Mas a estética, ela vai estudar as formas de arte. Então, o que é bonito, o que é feio, o que é considerado arte, o que não é, vai fazer esse tipo de pergunta. Pra que é, enfim, aquelas perguntinhas que a gente estava falando. Tem a ética, que vai estudar os valores morais, o que é bom, o que é ruim, a moral mesmo, né? E a filosofia política também, que ela vai parecer muito com a ética, porque ela vai estudar esses valores, só que aplicados na política, né? Então, por exemplo, relações de poder que existem, enfim, esse tipo de coisa. Tem várias outras formas de filosofia, outras áreas da filosofia, mas eu queria deixar essas aqui para vocês terem mais uma noção de como a filosofia pode ser bem ampla também, né? E aí, depois que vocês ouvirem esse áudio, eu quero que vocês respondam lá as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Mas aí é só mandar as respostas pelo formulário mesmo que eu fiz aí, tá? Boa semana pra vocês, gente.